Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para você aluno do Centro de Treinamento Elite, para você estudante que está vendo esse vídeo. Tá? Hoje o vídeo é sobre História do Brasil, período pré-colonial. Eu me chamo Ítalo e estou aqui acompanhado do nosso grande amigo Torres. Fala um oi pra galera, Torres. Opa galera, tudo bom? Vai sexy. Louco, tô de rádio. Tá, então vamos lá, vamos falar de coisa séria agora, beleza? Todo mundo está careca de saber, cansado de saber que o período pré-colonial ele começa em 1500 e termina aí em 1530. Mas para a gente entender isso, a gente tem que colocar também essas datas aqui que foram importantes antes da chegada de 1500, tá bom? Então vou apresentar para vocês um mapa mental bem bacana sobre isso aí, tá? Um mapa mental fácil, bem reduzido, que você vai lhe dar pontos durante o seu estudo, durante a sua pesquisa, durante o seu concurso. Você vai lembrar desse mapinha aí e vai falar, poxa, então é assim, agora tudo faz sentido, né? Ah, agora eu entendi! Agora você não precisa ficar lembrando essas coisas. Você lembra do mapa mental, você sabe a trajetória e te vai enganjar outra coisa para você poder lembrar do seu estudo. Vai estar lá. Um mapa mental na sua cabeça. Então vamos lá? Esse é o nosso mapa mental. Deixa eu enquadrar bem para vocês aqui, tá? Então vamos começar. Comece a desenhar o seu mapa mental. Comece a escrever aí, tá? Viagem. Faz uma setinha, tá? Faz uma setinha jogando para a Índia. De Índia, você faz, não esquece de botar o acento em Índia, beleza? Cai no concurso também a acentuação. O Viana vai estar ensinando para vocês. Então a gente faz uma setinha aí jogando para descobrimento. O que é esse descobrimento? Descobrimento do Brasil. Nós estamos falando de história do Brasil. Tá? E aí cai a setinha aqui, ó, jogando para escambo, que foi também uma coisa muito importante na economia de Portugal para com a história, beleza? Então vamos lá, a gente faz uma setinha e aí a nossa chegada à colônia, que já vai entrar no nosso período colonial, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Só pegar meu pincel para poder explicar para vocês. Eita lasqueira. Vamos lá, Torres, me ajuda aí. Então vamos começar da seguinte forma. Pega aí um cantinho do seu caderno e escreve, ó, 1914. Coloca do lado celta. Só isso. Tá? 1494, coloca aí Tordesilhas. 1498, Índia e 1500, descobrimento. Tá? Descoberta, para ficar mais fácil, a gente vai lembrar e vai ligar os pontos. Tá? Coloque aí alguns nomes importantes, claro, que está faltando do Pedro Álvares Cabral, mas isso aí todo mundo sabe, não precisa repetir, que foi ele que comandou a expedição que teve a descoberta do Brasil, tá? A maior expedição já vista por Portugal até aquele momento, até a chegada ao Brasil. Então vamos lá. Frei Henrique de Coimbra foi o cara que efetuou, que fez, tá, a primeira missa no Brasil. A gente vai chegar lá. É porque no caso também foi uma missão religiosa, né? Então... Isso, já vai fazer parte das missões aqui em cima, tá? A gente vai explicar sobre isso aí. Pero Vaz de Caminho, tá? E foi o cara que escreveu o primeiro relato, a primeira carta sobre o que ele tinha visto no Brasil, sobre o que era o Brasil. Para o nosso, que era na época era o rei, né? Rei da coroa, Dom Emanuel. Tá? Então vamos lá, o primeiro relato dele foi feito, estima-se que ele tenha sido feito de dia 26 de abril até dia 2 de maio de 1500, tá? A gente vai fazer também esses pequenos desenhos, vamos escrever aí no cantinho, tá? Tem que sair nesse exato enquadramento aqui para você disparar seu mapa mental aí no lápis, tá? Então vamos colocar aqui, ó, missões. Qual que era a primeira missão que nós temos quando aconteceu essa expedição? Tá? Missão econômica, a segunda religiosa. Então aqui, ó, vamos fazer esse pontinho aqui de localização, vamos colocar Portugal, Cabo Verde, África, Índia. Vamos fazer uma pequena ilhazinha no canto, pode colocar BR, pode escrever Brasil também. Vamos ligar Bahia e vamos escrever Porto Seguro embaixo, dia 22 de abril de 1500. Essa pequena parte aqui, ó, a gente explica já sobre ela, tá? Então vamos lá. Em 1414, Portugal conquistou Celta. Tá? 1914, não é? Tá errado, não é 1914. É 1414. Tá? Houve um equívoco. Houve um equívoco então, pela minha parte. 400, esse 4 ficou ridículo, mas compensa. Vai, muda aí no seu caderno. 1414, Portugal conquistou Celta. Tá? Ou seja, Portugal conquistou Celta e descobriu a rota africana, tá? Essa rota aqui, onde levariam eles até a Índia, tá? Então, essa parte aqui, Índia, é muito importante na história
Portugal, Brasil, descoberta do Brasil, colonização, tá? Tudo que tem a ver com o Brasil, da descoberta, foi por conta disso aqui, ó, Índia. Tá? Então vamos lá. 1494, houve um tratado na cidade de Tordesilhas, na Espanha. O Tratado de Tordesilhas. Tá? Então quando falar, poxa, 1494, eu vou lembrar de quê? Tratado Tordesilhas, cidade, Espanha, tratado entre Portugal e Espanha. Então quando falar assim, ó, entre qual país que foi feito o Tratado de Tordesilhas? Você vai lembrar, Tordesilhas, cidade de Tordesilhas, Espanha. Simples assim, Portugal e Espanha, não é Portugal e Inglaterra, não é Portugal e França. Isso eles ficam entre outros tratados, entre outros relatos aí. Tá? 1498 foi a ida de Portugal até a Índia. Tá? Então vamos lá. Em 1498, Dom Emanuel mandou uma expedição com Vasco da Gama para a Índia. Tá? Eles já haviam descobrido aqui a rota africana em 1414 na conquista de Celta, mas ainda estavam especulando a possibilidade de ir até a Índia. Tá? O que tinha na Índia? Tá? Então a Índia era o local onde tinha mais especiarias. Confere, Luiz? Sim. Esse aí, as especiarias. Como assim especiaria? Tinha o cravo da Índia, que era um tempero muito interessante, muito gostoso, saboroso naquela época. Na época não tinha Mercado Livre, AliExpress, né? Tinha que enfrentar o mar. Não tinha um Walmart perto de casa, não tinha o dia a dia, então era meio complicado. Os caras tinham que viajar de barco para 3 meses, 4 meses dentro do barco, no alto mar, para poder conseguir um bom temperinho para a comida dele. Naquela época também não tinha nosso refrigerador, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha televisão. Então, como é que eles faziam para conservar a sua carne, tá? E na Índia tinha bastante sal da Índia, tinha bastante temperos para que eles pudessem conservar a carne deles por um bom período de tempo, tá? Então, por isso, o interesse de Portugal ir até a Índia, tá? Então, vamos ficar aí. É como se fosse aqui para São Paulo, vamos para São Paulo, Feira do Brás, e tem também aquela outra feira, como é o nome lá de São Paulo? 25 de março. Tá, 25 de março, onde tem coisa pra caramba, coisa interessante, barata, nem sempre original, mas tá lá. Então, tipo assim, a Índia era o 25 de março da vida. E Portugal era um país, né, uma coroa que tinha interesses. Naquela época, tá, os minerais raros, né, minérios valiosos daquela época, os minérios valiosos, os metais preciosos daquela época era o que fazia, que deixava uma coroa rica, um país rico, que tornava um país poderoso. Tá? Então entendeu, Heitor? Sim, senhor. Quanto mais ouro, mais prata o país tivesse, mais rico o país seria, mais poderoso, né? E mais poderoso o país seria também. Mais tá? imponente. Mais imponente, mais poderoso. Então, saiu aqui, ó, né? Vasco da Gama com sua expedição de Lisboa, em Portugal, passou-se 3 meses, passaram em Cabo Verde, encheram seus barcos ali com água potável, com alimento, para poder chegar até a Índia. Tá? Então, chegando na Índia, já tinha se passado 3 meses. Eles ancoraram seus barcos, tá? Desceram, foram até a terra e falaram: nós somos representantes da coroa portuguesa, quero falar com o rei. E aí encaminharam eles até o rei da Índia, até o rei indígena. Tá chegando lá, é indígena, não? Indígena do pulou. O cara não sabe a diferença entre indiano e indígena. Então vamos lá, até o rei indiano, beleza? Então vamos lá, pegadinha do malandro. Então vê isso aí. Vai comer, Satanás! Vai lá, continua. Essas gravações aí. Então vamos lá. Então, saiu Vasco da Gama de Lisboa, passou pelo Cabo Verde, reabasteceu seus navios, passaram pela rota africana, chegaram na Índia depois de 3 meses. Né? O barco já estava aos caralhos da vida, já estava, né, aí todo fedido, sujo. Os chefes aí, o pessoal que estava dentro do barco, o capitão que estava no barco, também, consecutivamente, estava sujo, fedido, maltrapudo, despenteado, cabelo e barba grande. Tá? Então, tipo assim, eles passaram esse bom período de tempo aí à deriva, tá? Em alto mar. Chegando lá, pediram para falar com o rei indiano. Agora foi. Tá certo agora? Agora tá certo. Então eles falaram com o rei indiano, e o rei indiano zombou deles, tá? Humilhou eles diante disso aí. Por eles não estarem vestidos de forma adequada, não estarem limpos, estarem fedidos,
barbudos, cabeludos, tá? Não tinha nem passado um rolão ali debaixo do braço, não tinha passado um desodorante, tacado um. Como é o nome daquele perfume? Marlboro? Malbec. Malbec. Ah, Malbec. Esse nome eles não tinham passado nenhuma. Malbec, um Chuanchu, uma Miriam, né? Umas paradas VIP pra ficar cheiroso. Então o rei zombou deles e falou, pô, não tem condição de vocês serem representantes da coroa portuguesa, tá? Retornem aí para de onde vocês vieram, voltem de onde vocês vieram, tá? Que nós não vamos fazer negócio não. Dessa forma que vocês estão aí, fedorentos, barbudos, sujos, nós não vamos fazer negócio. Então, pô, Vasco da Gama voltou da Índia, fulo da vida, puto, já tinha passado 3 meses em alto mar, ia passar mais um bom tempo na rota de volta para casa, não tinha fechado negócio, não tinha pegado especiarias, tá? E estava complicada a situação para Vasco da Gama. O rei mandou ele buscar especiarias e o rei indiano falou para ele, aqui não... Errou! Missão dada, missão cumprida não foi, né? Missão dada, missão cumprida não deu certo nesse período de certo. Então o Vasco da Gama voltou pela mesma rota, chegou a Lisboa e falou para o rei. Licença, Vossa Alteza, rei Dom Emanuel. Não deu não, o cara não quis fazer negócio com a gente não, a gente estava 3 meses aí, né, a deriva, em alto mar, e o cara falou que a gente estava sujo, fedendo, humilhou a gente, não deu para fazer negócio. Tá, então, foi mal, não foi dessa vez, não deu certo. Instigou, né, falou que zombou do poder de Portugal, da coroa portuguesa. Então, quem que Dom Emanuel, um poderoso rei daquela época, tá, coroa com altíssimo poder, com inúmeros barcos, inúmeras embarcações, o que eles fizeram? Dom Emanuel falou o seguinte, eu vou montar a maior expedição já vista por Portugal. Tá, eu vou montar essa expedição aqui, todo mundo vai pagar pau pro que eu vou fazer aqui. Então ele fez uma esquadra, tá, portuguesa com 12 naus e um nau capitã. Tá? Quem estava dentro desse nau capitã? Nada mais, nada menos do que Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral. Tá? Vamos chegar lá, então, estamos chegando aí. Então, montada essa expedição, essa esquadra, eles saíram aí em volta de 1.500, em volta de 1.500, não tem data certa, não estimaram a data certa que eles saíram, tá, de Portugal, de Lisboa, para ir até a Índia, onde eles fizeram um pequeno desvio. Tá? Então é o seguinte, né, o rei Dom Emanuel chegou em Pedro Álvares Cabral e falou para ele a seguinte coisa, Pedro, tu vai fazer o seguinte, tu vai estar em Portugal, tu vai sair de Portugal, tu vai chegar em Cabo Verde e vai desviar ao oeste, tá? Pelo Tratado de Versalhes, onde eu fiz essa linha aqui, seria o final das terras portuguesas, tá? Então daqui para lá, Portugal não tinha poder, não tinha domínio naquela época, tá? Mas mesmo assim, Dom Emanuel falou, pô, tem um pequeno pedaço de terra, né, no nosso mapa aqui, que pode ser que a gente encontre algum lugar para poder colonizar, para poder encontrar especiarias e quem sabe até mesmo povoar aquele local, tá? Então, ordem do rei que Pedro Álvares fosse até mais oeste para ver se encontrava alguma terra. Logo mais essa terra ficou conhecida como Brasil, Portugal de Algávares, e aí teve vários e outros nomes, Ilhas de Veracruz, começou com Ilhas de Veracruz, vamos chegar lá nesse ponto. Então, Pedro Álvares Cabral, junto com essa esquadrilha de mais 12 barcos, saíram de Vilas Boas de novo, Vilas Boas. De novo? Uai. eu tô, Não, agora eu quero saber. Eu tô com delay. É navio, esquadra ou é avião, esquadrilha? Esquadra de barcos, esquadra nem sempre quer dizer que é uma esquadrilha, né? Esquadra de pessoas. Então, tinha Fala esquadrilha. Eu falei esquadrilha? Sim. Ah, então é esquadra. Então é esquadra de barcos, esquadra de navios, tá? Então a formação era uma esquadra, beleza? Então eram 12 naus e um nau capitã, que era onde estava Pedro Álvares Cabral, o comandante daquela missão, que foi chamado de Expedição Canabralesca, beleza? Decorei, Expedição Canabralesca, tranquilo? Então vamos lá. Então saindo de Lisboa, chegando a Cabo Verde, né, Portugal teria que fazer uma parada. Então aquela expedição, os navios de Portugal, os barcos, teriam que ter feito uma parada para fazer o reabastecimento que fizeram da outra vez que foram até a Índia. Né? Então eles teriam que reabastecer, né, sua água potável, os seus mantimentos, para que eles fossem e retornassem para Portugal. Parou lá no Graal, no Ipiranga, botou uma bode. Pegou uma parada diferente. E aí o que aconteceu? Chegando em Cabo Verde, eles não pararam. Né?
Pedro Álvares fez o seguinte, saiu de Portugal e fez o desvio a oeste. Então ele fez o desvio a oeste, chegando então até as terras brasileiras. Mas o que aconteceu isso? Nesse período de tempo, né, o pessoal, né, das suas embarcações, das outras embarcações, beleza? Esse pessoal das outras embarcações já estavam ficando nervosos, porque eles estavam vendo a comida acabando, a água potável acabando, e a primeira cabeça que tinha para eles caçar era a de Pedro Álvares Cabral, e ele sabia disso. Então, em meados aí do dia 21 de abril de 1500, tá? Um belo rapaz subiu até o mastro, pegou a sua negócio de olhar, luneta, né, e olhou e gritou, terra à vista. Nesse momento, Pedro Álvares Cabral respirou aliviadíssimo. Tá? Bateu no peito e mandou confiar no pai. Bateu no peito e falou, deixa que o pai mata, o pai resolve. Quem tá com o Flamengo? Quem é flamenguista, fazer o quê, né? Então, eles fizeram isso aí, e aí Pedro Álvares falou, pô, eu falei, eu disse, eu sou fera, eu consigo, eu sei de toda a geografia mundial, eu sou o cara, nem que se dissumendo a gente passava por dentro. E aí o pessoal respirou, mas aí já era perto da Páscoa, então se enquadra aí o Frei Henrique de Coimbra, é onde ele entra. Então eles saíram de Portugal, saíram de Lisboa, sabendo que eles iam chegar, né, à Índia, ou então até mesmo o Brasil, por esse tempo aí próximo da Páscoa. Então eles levaram com ele o Frei Henrique de Coimbra para poder celebrar uma missa no local onde eles estivessem, para que não perdessem a sua religiosidade. Tá? Então foi comemorado a primeira missa. Chegando lá, dia 22 de abril, eles desembarcaram, tá? Ancoraram seus navios, desceram e chegaram até as terras brasileiras, onde estavam os índios, os tupis, tá? Que foi o primeiro contato que Portugal teve com os indígenas e os indígenas com os portugueses. Tá? Qual que foi esse primeiro contato entre os indígenas e os portugueses? Sabe, Danilo? Não, isso aí você tem que me explicar. Então, o primeiro contato deles foi feito por meio da curiosidade. Por que curiosidade, né? Os índios nus, totalmente nus, com seus arcos, suas flechas, né, no seu tempo, agachados, em pés, ali, curtindo seu coqueiro, sua sombra, sua terra, seu período ali tropical, né? E Portugal tinha saído de lá, os portugueses tinham saído de Portugal no inverno, então largaram um país totalmente branco, totalmente alagado não, porque alagado é água, né? Totalmente coberto de neve, tá? E chegaram até o Brasil, que é um país tropical. Tá? Então continuava sol, continuava ali um clima gostoso, um clima bom, as suas águas termais quentes e geladas não tinham naquela época. Chegou em Caldas, foi? Chegou em Caldas. Então eles saíram, chegaram, era um clima, né, tropical, um clima mais quente, mas tinha as águas. O Brasil é um país reperto por vários e vários rios de água doce. Então, eles sabiam que ele tinha um local para eles, que eles já chegaram avistando, né, aquela praia, aquela costa bonita, e já viram também água, da onde eles estavam lá dentro do navio, eles conseguiram ver água. Tá? E chegando lá, eles avistaram um monte na Bahia, um monte que ficou conhecido como Monte Pascoal, por conta dessa missa. Então, celebraram a primeira missa, dia 22 de abril. Então, eles desceram, encontraram o índio, teve o primeiro contato, curiosidade, o índio falou, pois... Pessoalzinho vestido aí, pessoalzinho todo vestidinho, coloridinho, só colorida, se achando que o sol tá balada. Chegaram agora, sabe dizer fica, se escapar, não é ideia. Portugal logo sacou o espelho. Já tiraram o espelho do bolso, presentearam os índios. Eu tirar toda a seriedade do negócio aqui, ó. Presente da hora. Tome meu espelho. Né? Então, tipo assim, entregaram presentes aos indígenas, coisas que eles não tinham visto, né? Tipo, espelho. Entregar espelho, chaveiro, pente de cabelo. Essas paradas ridículas, né? Na época. Não, mas a questão é que você tem que imaginar, tipo, como fala, descobrimento, cara. E não tinha nenhum contato. Quando chegou, tipo, caraca, coisa nova. Então, tipo assim, presentearam pequenas coisas, né? Espelhos, pente de cabelo, iPhone 12, Redmi Note 9S. Tá, então, para palhaçada. Tá, então a gente já decorou essa parte aí dos espelhos, né? Então, eles presentearam os portugueses, diferente dos espanhóis, que já tinham vindo ao país antes, quiseram pagar de bomba pra cima dos caras, os caras aqui flecharam eles, voltaram para correr, tá? Diferentemente desse pessoalzinho espanhol, tá? Então os portugueses chegaram, né, causando boa impressão, presenteando os indígenas,
os tupis, não falavam a mesma língua, não se vestiam do mesmo jeito, o armamento era diferente um do outro, tá? Os portugueses armados, né? Bem armados para aquela época, tá? Com os seus rifles, a pólvora, as suas bolinhas, as suas esferas de ferro, os matadores de humanos. Enquanto isso, os indígenas tinham ali seus arcos, suas flechas, para poder guerrear entre eles, disputar território, caçar e fazer demais atividades. Então, tipo assim, eles viam a diferença, mas não se incomodaram, né? Melhor fazer a paz, né? Com a diferença. Tipo assim, eles não sabiam eram muito mais índios do que portugueses, né? Vemos e convenhamos. Mas o português teve uma abordagem diferente, chegou na amizade, chegou na camaradagem. E aí, meu padrinho tomou aquele iPhone 17, né? Entregou para ele no espelho. Então, o índio ficou tranquilo, falou, sossegado, os caras querem fazer a missa deles aí, deixa subir o morro, deixa fazer a missa. E aí eles subiram, fizeram a missa e já botaram lá a sua cruz. Por isso, Ilha de Vera Cruz. De Vera Cruz. Né? Por conta da cruz que Portugal já deixou com segundas intenções no Brasil. Tá? Não foi por acaso. E aí Pero Vaz também escreveu o seu relato, né? Que o Brasil tinha terras majestosas, águas doces a todo canto, tinha seus rios de água doce, rios enormes, tá? Que qualquer lugar que olhasse via verde. Tinha pedras, não tinha visto ainda pedras preciosas, nem minerais não, metais preciosos ali. Então ele relatou que o Brasil era um país muito bonito, de flora e fauna muito grande, mas que ainda não tinha visto minerais preciosos, metais, metais preciosos, nem pedras preciosas ali. Mas que o país onde era basicamente aquilo ali, o que planta vai nascer aquilo ali, uma terra muito fértil. Tá? Então, basicamente isso aí. E entregou, mandou para o rei português, o Emanuel, naquela época. Foi o primeiro relato, foi relatado mais ou menos isso aí que eu falei agora, claro, com palavras mais bonitas, mais poéticas, né? Leiam aí. Sem a gracinha, né? Leia aí o primeiro relato aí sobre o Brasil, vocês vão ver, é muito bonito o poema, muito bonito o texto que ele fez. É como se fosse um poema, né? Mas é um texto, é um relato que ele fez, com palavras muito bonitas sobre o Brasil. Tá? Então, Pero Vaz de Caminha fez essa primeira carta e teve esse primeiro contato do Brasil com o rei português, que foi escrito, ele não chegou a ver, mas da forma que foi descrito o país era o Brasil, né? Era uma ilha, né? Naquela época era como se fosse uma ilha, era um local muito bonito, né? De se ver. E eles estavam na Bahia, tá? Por que eu coloquei aqui Porto Seguro? Né? Quando Pedro Álvares Cabral viu o Brasil, ele falou, porra, Porto Seguro para poder ancorar. E aí ele ficou conhecido, Porto Seguro, que a cabeça dele já não estava mais a alvo, tá? Então, no retorno deles, eles já tinham visto o pau-brasil, e aí eles tiraram algumas amostras de fauna, algumas amostras da nossa flora, para levar para Portugal. Dizem até que eles levaram alguns indígenas para poder mostrar para o rei português, né, como a vida que habitava naquele local. Nesse primeiro relato, nessa primeira carta que teve sobre o Brasil, teve também a missão religiosa dentro dessa carta. Qual que era a missão religiosa que tinha dentro dessa carta? Pero Vaz escreveu para o rei, né, que tinha que ajudar esse povo, né, que era o indígena que estava no Brasil, porque eles eram como se fosse um povo sem conhecimento. Então tinha que salvar esse povo, ensinar esse povo. Essa foi a ideia que Pero Vaz passou para o rei. Catequizar, né? Isso, catequizar esse povo indígena que estava aqui. Eles tinham várias e várias religiões, tá? Eram várias tribos, várias e várias crenças. Tá? Então era diferente de Portugal, que tinha ali a sua crença, ele fala, catolicista, né? Isso, Portugal é catolicista e no caso, provavelmente os índios eram... Não, os índios tinham várias politeístas, né? Politeístas. Tá? Então os portugueses eram catolicistas. Então eles falaram, pô, tem que catequizar esse pessoal aí, né? Tem que ensinar esse pessoal, cultizar esse... Né? Então o povo português era politeísta e o povo português era catolicista. Tá? Então eles falaram o quê? Como o povo indígena, um povo que não falava a mesma língua deles, andavam nus, né? Então, tipo assim, ele falou, cara, tem que ensinar esse pessoalzinho aí, tem que educar esse pessoal aí. Aí mandou isso pro rei de Portugal. O rei viu, né, mas aí também falou da terra. E Portugal sempre manteve a religião em segundo lugar em questão de colonização, em questão de riquezas. Então, a religião ficava em segundo lugar. E a primeira missão era a missão econômica, tá? Do país era a missão econômica. Então, meio que tipo assim, né, mandou o pessoal para mexer uma terra, para poder extrair minérios, para poder
extrair riquezas daquela terra. E acharam. Não sabiam que a terra tinha tanto potencial, mas acharam uma terra que talvez pudesse ter. Valia a pena investir na terra, tá? Explorar essa terra para poder ver se conseguia achar alguma coisa, achar minérios. Era uma terra jamais vista e jamais explorada, era o Brasil. Tá? Diziam até que os portugueses não, que os indígenas eram o pessoal que tinha sobrevivido ao dilúvio da Arca de Noé. Naquela época aí tinha essa história aí, sabia disso? Não, essa aí não. Diziam que os indígenas eram o pessoal que tinha sobrevivido aí ao dilúvio. Mas é porque naquela época também o pessoal não conhecia, né? Então, tipo assim, qualquer pessoa longe, pra eles acreditavam que aconteceu alguma coisa. Exato. Só para você ver a noção de Portugal e Espanha, eles quiseram criar uma divisão do país só para eles, do mundo só para eles dominarem o mundo dos dois. Tá? Então a gente vê mais ou menos essa base aí. Tá? Então, conhecendo mais o povo brasileiro, o povo indígena criou a nossa chamada técnica do escambo. Né? Então eles tinham uma mão de obra. Qual era a economia? Vamos lá, vamos voltar aqui um pouco. Então, economia. O que o português tinha achado até esse momento, até o período pré-colonial de economia? O pau-brasil. Tá? Aquela extração, o pau-brasil. Então, economia, a gente sabe que é pau-brasil. Economia, período pré-colonial, pau-brasil. A mão de obra do período pré-colonial, indígena, uma mão de obra gratuita, né? Espontânea. Eles queriam fazer aquilo ali para ter troca, retorno dos presentes, das coisas que Portugal trazia para eles. Tá? Portugal ficou no local, começou a colonizar o local, não, eles criaram pequenas casas não, depósitos, né? Não eram pequenos, né? Depósitos para poder estocar o pau-brasil. Era chamado de sistema de feitorias. Tá? O Portugal não estava com interesse ainda em colonizar o Brasil, mas tinha o seu sistema de feitorias, onde os índios colhiam durante um certo período o pau-brasil, estocava e eles trocavam coisas, espelhos, outros tipos de coisas, revistas, né? Tem relatos que revistas de mulheres vestidas da época, que o índio não via mulheres vestidas, né? Então, para o índio interessante era ver gente vestida. Então eles levavam vestidas revistas de mulheres vestidas para os índios, e os índios trocavam aquilo ali. Que entra o escambo, né? A troca, tipo, a mão de obra por... trocavam a mão de obra deles por presentes, que era chamado de escambo. Escambo é nada mais nada menos que a troca que era feita naquela época. Era chamado de escambo. E o sistema de feitoria foi chamado de sistema de feitoria porque eles não colonizaram, eles não estavam na terra, eles não se manteram na terra. Eles iam fazer suas expedições para que eles trouxessem a especiaria e eles deixavam em troca presentes de valor bem menor. Tá? Porque o pau-brasil, né? O pau-brasil tinha aquela tinta para poder... as fábricas têxteis, né? Então, para poder tingir as roupas das fábricas têxteis. Então, era interessante para Portugal. Tinha também a madeira resistente do pau-brasil para poder fazer suas embarcações, reforçar suas embarcações. Então, o pau-brasil foi o primeiro modo econômico que Portugal entrou no Brasil. Logo depois, Portugal, né, teve a expedição guarda costeira, que logo depois vieram as capitanias hereditárias, tá? As divisões da terra. Mas isso fica para uma outra aula. Vamos revisar rapidinho o que a gente falou. Tá? 1414, Portugal conquistou Celta, conhecendo então a rota africana para ir até a Índia. Mas em 1494 foi assinado um tratado, o Tratado de Tordesilhas, na cidade de Tordesilha, na Espanha. Tá? Então a gente já liga Portugal com a Espanha. Tá? Então fica vago, não fica ideia solta por aí. Tá? Então Portugal com a Espanha, onde que eles dividiam o mundo em dois pedaços, aquilo que eles chamavam de Novo Mundo em dois pedaços. Tá? Então eles dividiram aqui um pedaço que pegou do Brasil e ficou para Portugal, e o outro pedaço ficou para a Espanha. Tá? Dividiram o mundo basicamente no meio, para os dois países. Tá? Então, por meio disso, eles conheceram a Índia, né? Por meio da Celta, que conheceram a rota africana, após eles terem feito o Tratado de Tordesilhas, conheceram a Índia. Foram até a Índia, o rei indiano decretou que eles voltassem, pois eles não estavam em condição de representar a coroa portuguesa. Retornaram para Portugal, onde foi criada a maior expedição já vista por Portugal naquela época, com 13 embarcações, 12 naus e um nau capitã, onde estava Pedro Álvares Cabral, que mais tarde vinha a descobrir o Brasil. Tá? Então até aí a gente está ligando os pontos, está fazendo tudo isso aqui. Em 1500, a saída de Lisboa até Cabo Verde, que seria uma ida até a Índia, mas o rei Dom Emanuel pediu para que fizesse um desvio para o oeste.
né, e aí fizeram um desvio, mas veio a turbulência, muita chuva, né, batidas, pancadas e tudo mais, eles não conseguiram retornar à rota e acabaram vindo parar no Brasil, onde eles celebraram a primeira missa no dia 22 de abril de 1500, tá, no Monte Pascoal, na Bahia, onde logo foi chamado de Porto Seguro. Tá? Também nessa mesma época foi criada aí a primeira carta, né, que foi o primeiro relato sobre o Brasil, por Pero Vaz de Caminha, de 26 de abril até dia 2 de maio. É o tempo estimado aí que a gente acredita que foi feito isso aí, que vale, né? Que na nossa história é válido esse tempo. Tá? Então, traçado isso aí, os portugueses descobriram o pau-brasil, levaram fauna, levaram flora também para o reino de Portugal, e aí começaram a propor troca entre os indígenas, trocas por especiarias como espelho, pente de cabelo, e aí vai, a troca do pau-brasil, que era a forma econômica, né? Então era a economia do país naquela época, tá? Do que logo vinha se chamar de metrópole, que seria Portugal, metrópole e colônia, tá? Mas isso aí é no outro período. Então a metrópole Portugal já estava tendo o seu ganho econômico no Brasil por meio do pau-brasil. Tá? Então a mão de obra era uma mão de obra gratuita, voluntária, feita pelos indígenas, em troca dos presentes. Daí o sistema de feitorias que foi criado naquela época eram vários e vários galpões, tá? Para estocar o pau-brasil até a vinda, até uma expedição ser criada, até uma expedição ser feita de Portugal até o Brasil, para retornar com esse material para abastecer aí as fábricas têxteis, né, o pessoal que fazia os navios, as embarcações. Então, basicamente, o período pré-colonial é esse aqui que eu ensinei para vocês hoje, que eu mostrei para vocês, apresentei para vocês juntamente com todos. Tá? Então, período pré-colonial, pode fazer esse mapa mental, pode ligar isso aí que vai dar certo, tá? É o que, Toninho? Pega aí, que vai ensinar para eles melhor no caso. Tudo que tu ensinou vai entrar junto aí, ó. Tá, então tudo que eu falei é bem lembrado, viu, Torres? Então tudo que eu falei entra junto disso aqui, tá? Viagem, Índia, descoberta, escambo, colônia. Então quando vocês lembrarem desse sisteminha aqui que eu apresentei para vocês, logo vocês vão lembrar também de tudo isso aqui, de todas essas datas, esses nomes, né? As missões que foram feitas, as missões que eram daquela expedição carabralesca, tá? Do Brasil, da Bahia, do Porto Seguro, dia 22 de abril foi quando eles desembarcaram, que foi quando foi feita a primeira missa, escrito a primeira carta e também feito, descoberta a primeira forma econômica entre Portugal e Brasil, né? Onde teve a mão de obra desse sistema aqui que eu apresentei para vocês, tá? Então a gente vai ficando por aqui hoje, né, Torres? Um grande abraço aí para todo mundo. Como é que é? Um grande abraço para todo mundo. Grande abraço para todos os alunos, tá? Próxima aula aí a gente vai falar um pouco mais sobre o período colonial. Nice.